Que é a continuação do vídeo do Lucas Banzoli, né? Rei diz que está refutando o padre Paulo Ricardo. Soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, otário? Eu acho engraçado, em primeiro lugar, já vou comentar esse argumento dele, mas eu acho engraçado, em primeiro lugar, que, tipo, me coloca no lugar de um padre, né? Você vai rezar a missa, aí eu fico pensando, o que eu vou falar? Eu vou falar de Jesus, de Deus, de Maria, do Evangelho. Não, quer saber? Eu vou xingar os protestantes, né? O cara, ao invés de falar das coisas da religião dele, prefere xingar os adeptos de outras religiões. Já dei a resposta no primeiro vídeo. O padre está falando que os protestantes não precisam da igreja. Eles vão direto. Simples isso. Certo? Ah, eu não preciso do santo, não preciso do papa, não preciso da igreja, eu posso ir direto. Mas você precisa da Bíblia da igreja. Pois é inacreditável. Mas vamos ver o que mais que esse padre vai falar. Tá entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Desse padre, eu acho que não vou precisar mesmo, né? Vamos continuar. Puxa, super, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Bom, então aqui eu separei alguns textinhos e vou fazer aqui uma lista com você. Eu quero que ele use no Novo Testamento. Ele vai usar pessoas do Velho Testamento para negar a igreja, que não precisa da igreja. Olha só que interessante. E vou dar uma resposta com o Novo Testamento, que a gente precisa da igreja e ser imitadores daqueles que alcançaram a salvação. Hebreus 12, 22, 23. Paulo fala, 1 Coríntios 11, 1 e 2. Seja meus imitadores como sou de Cristo. Então, a comunidade aos Coríntios imitava a fé de Paulo. Então, olha como Paulo se inspirava em Cristo e os discípulos da comunidade se inspiravam em Paulo. Dos personagens bíblicos super, trans, ultra, mega power, os orgulhosos e otários que oravam direto a Deus sem passar pelos santos católicos e tudo mais. Vamos ver um por um aqui. Vamos começar com Ana, que o texto bíblico vai dizer que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Aí fez o voto ao Senhor. Aqui já temos o primeiro personagem bíblico aí, que é o que mesmo? É super, trans, enfim, vocês já entenderam, né? Vamos colocar aqui já, vamos notar aqui o primeiro personagem, Ana. Vamos que tem bem mais aqui. Segunda Reis 20, versículo 2. Ezequias, que era o rei de Israel, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade. O profeta foi dar uma revelação para o profeta Ezequias. Ana estava ali e fez um voto, um propósito, porque ela não engravidava, etc, etc. Tem que ler todo o texto para você entender a oração de Ana, o profeta Ezequias. Certo. Teve sempre um intermediário. E quando aconteceu a profecia, a oração de Ana, Ana deixou quem? O profeta Samuel aonde? Samuel não, é Samuel. Simples. Etc. Então aqui já temos mais um otário aqui que orava Esse viu ao o Senhor do Senhor templo. em vez de passar pelos intermediários. Vamos agora para mais um. Êxodo 10. Vixe, esse daí é super orgulhoso, né? Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. Inclusive tem um versículo que diz que Moisés era o homem mais humilde do mundo inteiro, né? Mas aparentemente ele esquecia dessa humildade dele na hora que ele ia. Moisés orou ao Senhor porque Moisés fazia um intermediário com Deus. Porque Moisés, ele é o porta-voz. Falava com Deus face a face. Certo? E dava a instrução ao seu irmão, o sacerdote Arônico. Certo? Direto para Deus, né? Essa atitude insolente, arrogante, prepotente da parte dele. Quem diria, Moisés? Eu não esperava uma coisa dessa de você. Vamos pular aqui que é muito mesma ladainha. 6:18. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele
orou ao Senhor. Fere esses homens de cegueira, então, eles feridos de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Então, temos aqui mais um orgulhoso, o profeta Eliseu. Mais um, vamos lá, não perde as contas. Juízes 13:8. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que viajes volte para nos instruir. Vamos lá, mais um então na lista. É muito... Deve ser porque o texto diz que ele era sábio, não que ele era humilde, né? Então, é isso, né? É isso que estava faltando, realmente, né? Desculpa, eu esqueci desse detalhe. Vamos ver aqui, 2 Crônicas 20. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados. Mais um que orava para Deus, mais um. Simples, ele vai usar várias pessoas do Velho Testamento, por quê? Para negar a intercessão dos santos. Para negar que não precisa da igreja. Mas o Novo Testamento já refuta eles. Eles quem? Esses inimigos da igreja. Olha só, por exemplo, 1 Coríntios. Por quê? A profecia não está completa. Porque o Velho Testamento prefigura o Novo. Simples entender isso. Hoje, no Novo Testamento, nós temos a nova aliança. E Cristo confiou essa nova aliança às almas dos justos que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 1. Essa nuvem de testemunha. Hebreus 13. Lembrai de vossos guias que encerraram a carreira. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Paulo fala: seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Certo, meu querido? Nós precisamos da igreja. Vocês não precisam da igreja. Vocês não precisam do Papa. Vocês não precisam de ninguém. Você está direto para a salvação. Vocês já são salvos. Mas você... Então, já que você não precisa da igreja, você não precisa do Papa, você não precisa da intercessão, por que você precisa da Bíblia da Igreja Católica? Então, despreza a Bíblia também, porque vem da igreja. Certo, meu doutorzinho? 1 Coríntios 1 e 2. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vós lembrais de mim, e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Olha só. Agora uma prova muito convincente, olha só que interessante, Hebreus 13, 7. Lembrai de vossos guias que pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, imitai a fé. Olha só. Imitar a fé de quem? Desses apóstolos que encerraram a carreira, pregando a palavra, que foram martirizados, que são verdadeiros imitadores de Cristo, como Paulo fala. Olha só que interessante. Hebreus 6:12. Claro que o cara vai usar pessoas do Velho Testamento. Se você for catar o texto todo, ler o texto, você vai saber. Todas as orações ali eram voltadas, tinha um templo onde fazer essa oração ali era ouvido a Deus. Diante de um altar. E tem sempre um intermediário. Sacerdotes. Eu não posso ir diretamente a Deus. Nem os profetas foram diretamente a Deus. Como Andrés, quando pregar não se foram enviados, eles foram enviados. Como Moisés ali, ele tem a visão ali naquela sarça. Quem aparece? É o anjo. A teofania do anjo. Teofania do anjo se passando por Deus. Hebreus 6, 12. E que longe de vós tornais negligentes, sejais imitadores daquele que pela fé e para se tornar herdeiro das promessas. Quem são esses herdeiros da promessa, Lucas Mosoli? É que foram direto a Deus? Não, por isso que tem uma igreja. Que Cristo quis uma igreja, que é a sua esposa, para você ir diretamente a Deus, que está em comunhão com os santos. As almas do junto que chegaram à perfeição, Hebreus 12, 22 e 23. Simples entender isso. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai passar por mim. Sim, Cristo deixou, ele é a vida. Ele deixou a sua esposa, para você chegar até ele. Deixou os apóstolos. As apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Que são essas testemunhas vivas. Que vai te mostrar o caminho da salvação. Porque foi confiada a uma igreja. E ainda mais, vamos mais além.
Efésios. Esses vidinhos seu, pelo amor de Deus, Lucas Manzoni. Olha só, aonde se deve dar a glória. Somente glória. Aqui, ó, Efésios 3:21. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém, ó. Seja dada a glória a ele em todas as gerações. A glória a quem? Jesus Cristo. Olha só que interessante. Muito diferente do Velho Testamento. O Velho Testamento não tinha essa graça ainda, porque nada foi concretizado ainda. Nada foi revelado, tá oculto. Simples entender isso. E ainda Hebreus 12:1 fala desses heróis. Dessa nuvem de testemunhas. Que interessante. É simples, pô. Entender isso. Ah, mas eu posso ir diretamente a Deus. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que você pode ir diretamente a Deus. Jesus é o caminho. Mas Jesus deixou um caminho para você chegar até Ele. Mas após 2 desce o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo que te guia, que te mostra o verdadeiro caminho. Tem pessoas confiadas. O Espírito Santo assiste à igreja, que seja dada a glória, Mateus 28:20, somente na igreja, por toda a eternidade, que diz Efésios 3:21. Simples entender isso. Muito diferente do Velho Testamentário, que você quer encaixar com a sua doutrina, com a sua tese, que não tem como. O padre está falando o quê? O protestantismo, ele é orgulhoso, porque eles não acreditam na comunhão dos santos, que está em comunhão com a cabeça, com o corpo místico. Essas nuvens de testemunha, que chegaram à graça aonde? Dando glória aonde? Na igreja. Tanto no Velho Testamento, o templo do rei Salomão já tem um lugar para cultuar, para adorar a Deus. Tem os intermediários, os sacerdotes, para você chegar até Deus. E no Novo Testamento, Cristo ele fundou uma igreja. Para você ter todo esse processo para dar glória a Ele na igreja. Porque tem Cristo sacramentado, a Eucaristia. Tanto no Velho Testamento tem um lugar de culto a Deus. E no Novo Testamento já foi fundado por Senhor Jesus Cristo. Porque se concretizou Hebreus 10:1, o Velho Testamento são apenas sombra, a realidade do que há de vir, Cristo. Que fez ministro apto para a nova aliança. Que nós temos que lembrar desses dias que encerrar a carreira. Imitar a fé deles. Como vamos imitar a fé deles? Pedindo as suas intercessões, se inspirando, lembrando das suas pregações, aonde seja dada a glória? Na igreja. Então, você está usando a Bíblia que vem da igreja. Então, joga a Bíblia fora. Vocês não precisam da Bíblia também. Já que vocês não precisam da igreja, não precisam do Papa, não precisam dos santos, não precisam do Nosso Senhor, então vocês não precisam da Bíblia. Olha só que interessante, né? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Eu não vou mostrar o vídeo todo, porque o vídeo todo ele vai mostrar várias pessoas ali orando a Deus. Nós temos que mostrar no Novo Testamento, porque nós estamos na nova aliança. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Tanto que eles não citam o Novo Testamento. Que 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Por quê? Seja dada a glória onde? Na coluna sustentáculo da verdade. A glória a quem? A Jesus Cristo. Cabeça, corpo místico. E os apóstolos que são as colunas. Tendo por pedra de ângulo, Efésios 2,20, Cristo. E fundamento? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Que é a esposa do Senhor. Maria da Mãe, vossa mulher, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então, tem uma igreja que se entregou por ela. Atos 28:20. Atos, para finalizar esse vídeo, os caras não precisam deixar eles, pô. Eles já estão salvos. Vamos ver no dia do julgamento, né? Mateus 7 ali. 28:20, ó. 20:28. Cuidai de vós mesmo e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Ó. Foi constituído bispo
através do Espírito Santo. Para te mostrar o caminho onde se deve dar glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sou servo missionário Robert. Esse é o segundo vídeo. Salve Maria sobre a sua vida. Espero que você entenda e não caia nesse conto de fábula, novidade de comadre. Salve Maria.